A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei. Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, investiram contra mim para comerem as minhas carnes e tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo, porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo, me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos, que estão ao redor de mim, pelo que oferecereis sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei sim, cantarei louvores ao Senhor. Aleluia. Vamos ler todos juntos o verso 5 e o verso 6. Diversidade me esconderá no seu pavilhão, no culto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Também minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim, pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei sim, cantarei louvores ao Senhor. Aleluia. Podemos assentar, irmãos. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. A irmã Júlia está viajando com seu digníssimo esposo. Estão viajando, a irmã missionária de Osla também está viajando. Juntos. Todos juntos. Até domingo eles estarão ausentes daqui. Esta noite eu quero trazer ao conhecimento dos irmãos. Ontem à noite eu pude falar com o irmão Pedro. O irmão Pedro está ainda no hospital. Meu Deus. Está ainda no hospital. Eu me esqueci de perguntar qual a cidade. E de maneira que ele já come com sua mão direita. As suas pernas estão paralisadas. Os seus braços, só o braço direito e o braço esquerdo, muito devagar. De maneira que ele já fala muito bem, a fala dele está normal, come normalmente, bebe normalmente. E o irmão Pedro, ele é músico. Ele toca piano, ele toca órgão. Ele já esteve aqui. E agora, eu quero dizer, ele está em Tantão. Ele mudou-se daqui de Rio Befo para Tantão. E ele sofreu um acidente de carro.
E ele ficou naquela situação. De maneira que eu estou com muita dó dele. Porque ele esteve também numa situação pior. Ele agora está melhor. Mas eu quero dizer aos irmãos que eu disse para ele, não foi ele quem pediu, nem a mulher dele, mas foi eu que me ofereci, que eu ia falar com as irmãs e os irmãos para nós fazermos um jejum em favor dele. Porque nós queremos o nosso irmão bem de saúde, com suas pernas boas e seus braços também. E só Jesus pode, o Senhor Jesus pode resolver isso. O Senhor Jesus tem poder para ressuscitar mortos. Amém. Tem poder para criar outro universo, se assim o quiser. Portanto, eu disse a ele que eu ia conclamar os irmãos para um jejum. Nós faremos um jejum, quem puder fazer e quiser fazer. Eu pergunto a vocês, quem de vocês está disposto a fazer isso? 1, 2, e a irmã Rosa, 3, a irmã Zélia, 4, o irmão Mário, 5. 6 pessoas comigo. O jejum é até meio-dia. Não faremos um jejum de 6 às 6. Mas faremos um jejum. Quantas pessoas contou? Como? Quantas pessoas contou para o jejum? Faltou? Quantas Quantas pessoas o pastor contou? 6. Eu acho que são Acho 7. que são 7. São 7. É. 2 e 2, 4, 5, 6, 7 comigo. Pois. Por isso agora eu estava assim confusa. O pastor disse 6 comigo. É. Não, aqui está É uma coisa porque eu estava contando errado. Eu estou feito um menino sem saber tabuada. Eu ia pegar meu diploma e rasgar. Não sei de tabuada. A partir de amanhã. Quem puder fazer o jejum. Glória a Jesus. Se a senhora não pode, não pode. Quem puder fazer o jejum. Glória a Jesus. Então nós vamos fazer o jejum 3 dias. Sexta, sábado e domingo, até meio-dia. Nós
estaremos aqui na casa de Deus, mas em jejum. E meio-dia, cada um pode comer ou no restaurante, ou em casa, tomar um café aí nessa padaria, da maneira que vocês quiserem. Irmãos, uma coisa. Porque Irmãos, uma coisa. E amanhã tem uma mulher que vai falar às 8 horas da manhã. irmã, a senhora faz o jejum se quiser e puder. Se quiser e puder. Darei não quero. É se eu quiser ir fazer, mas a mulher vai lá tratar da minha vida que eu não Se a senhora puder fazer o jejum, faz. Se não puder, Amém. não Se faça. eu quiser fazer amanhã, faço o sol, vai vir. Faça no sábado, no sábado e no domingo, como você quiser, ou como você puder. Cada um faz de acordo como pode. Também não quero que a senhora dê ataque. Não quero que a senhora dê ataque lá e chamar para Esté, chamar para mim, para lhe acordar, não quero que a senhora faça isso. Se puder e quiser. Porque nós gostaríamos, se um de nós estivesse numa situação daquela e alguém se oferecesse para fazer um jejum em nosso favor. Pode acontecer a todos, né? Pode acontecer. A gente não sabe. É verdade. Eu fiz 2 noites de vigília em favor de um irmão que já morreu. Eu fiz duas noites de vigília, a noite inteira, para salvar a perna de um irmão. O médico condenou a perna do irmão, ia cortar, ele ia ficar sem uma perna. Então eu fiz 2 noites e Jesus salvou a perna do irmão. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. O Pedro, que o pastor está falando, é aquele que tocava aqui, É, que eu cantava com ele? exato. Ah, ok. Ele morava na minha rua, Né? morava, mas já não mora mais, não. Ele agora está em Tampa. Ah, ok. Ele gosta muito de mim. Pastor, qual é o problema que ele tem na perna? Teve um acidente. Ele foi acidentado no carro, Todo quebrado, irmã. todo quebrado. Uau. Ficou E todo. nem ele sabe explicar como é que aconteceu. Ele ia sozinho no carro? Eu não sei. Eu não sei como é que ele ia sozinho, se E ia. não, e já quantos meses, pastor, já tem isso? Ah, já tem muitos meses que ele está no Isso não é de hospital. agora não, Rosa. Isso não foi agora, não. Falava no Pedro, mas eu não estava a ver agora que você quem é. De maneira que o irmão Pedro está precisando das nossas orações e de nós fazermos um jejum em favor dele. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, nós deparamos com situações tremendas, às vezes. Às vezes um irmão nosso sofre um dilema na sua casa ou numa viagem
como o apóstolo São Paulo sofreu 3 naufrágios no mar. É verdade. Sofrer naufrágio no mar é pior do que em terra. Em terra tem quem socorra, né, irmão? É. Mas no mar não tem. Dentro da água não tem nada para ser agarrado. Não tem nada. E o Senhor enviou o seu anjo e falou com ele: nenhum destes homens se perderá. Amém, aleluia. E o barco, o navio em que ele estava, eram 270 pessoas. Era muita gente. Foi direto a uma ilha e ancorou, e a popa se abriu e todos tiveram que nadar um pedacinho do mar, porque o navio parou num banco de areia, e lá o navio ficou com a polpa aberta, e entrou água bastante e o navio foi a fundo. E os passageiros tiveram que nadar. E aquela ilha, eles foram tratados humanamente, Está no livro de Atos, capítulo 28, ok? foram bem tratados, e isso foi à noite. Isso foi à noite. E os nativos daquela ilha, os habitantes, os nativos, estavam se aquecendo numa fogueira e foram pôr cavacos, mais lenha na fogueira. E o apóstolo Paulo pegou aquela lenha e foi pôr, e uma serpente, uma cobra, estava metida naquelas lenhas Mordeu-lhe. e mordeu, e ele ficou pendurada. E ele sacudiu aquela cobra na fogueira, e a cobra morreu, e ele não sofreu nada. E os nativos diziam assim: esse homem vai morrer, porque essa cobra é muito venenosa. E quando cobra daquela espécie picava uma pessoa, não tinha remédio, morria. E eles esperavam que São Paulo caísse morto, mas São Paulo não morreu. Amém. Ao contrário, os nativos viram que o rosto de Paulo se transformou no rosto de um anjo. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. E Deus eliminou aquele veneno. E ainda curou o pai do chefe daquela ilha, que estava doente de febre e disenteria. Estava muito doente. E ele foi lá e orou, e o homem foi restaurado.
comigo? Eu vou desligar o ar-condicionado. Pode desligar. Atos, é o último capítulo no livro do Atos. Diz na história, pastor, que as pessoas que eles não gostavam, que eram ruins, né, eles soltavam para a cobra morder neles e morrer. É. Mas São Paulo foi culpado. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Nós vamos ouvir, nós não vamos fazer estudo bíblico, nós não vamos fazer. Nós vamos aproveitar esta noite para cada um dar um testemunho, Aleluia. trazer uma palavra boa para nós ouvirmos. Amém. Vamos começar ouvindo a irmã Marta. Fique em pé, venha aqui à frente, põe o púlpito aqui. O meu testemunho, eu vou dar um testemunho de todos os dias da minha vida. Deus tem sido muito bom para mim, apesar de cada obstáculo que tem aparecido na minha vida. Mas eu tenho-me agarrado com Ele, tenho orado, pedido a Deus e que Ele me dê sempre discernimento na minha vida, nas minhas decisões e crer na palavra dEle. Que o melhor para mim Ele é que sabe, que não serve de nada. Às vezes eu quero uma coisa e Deus me orienta para outro lado. E quero dizer a todos que eu deixo tudo nas mãos do Senhor e o que tiver de ser para mim, eu vou aceitar. Mas vou aceitar com alegria, não com tristeza, porque Deus é que sabe o que é melhor para mim. Aleluia. Porque eu não posso pensar que às vezes certas decisões da minha vida ou coisas que estão se passando na minha vida que eu agi por mim, que tudo vai correr como eu quero, não. Porque muitas vezes já fiz muitas decisões por mim própria para melhorar em questão da minha situação lá na minha casa, mas nada melhorou. E então eu creio que Deus fará um milagre e uma obra na minha casa. Tudo o que eu passei e o que eu passo, há coisas que eu não entendo, mas Deus sabe porque é que eu estou passando. E pronto. Eu não desanimo, só penso, se eu estou passando por isso, é porque Deus sabe que eu tenho que passar por isso, é porque alguma coisa boa vai vir para mim. Amém. Glória a Deus. Obrigado. É isso. Glória a Jesus. Aleluia. Amém. 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 Ainda na terça-feira, uma senhora aqui de Tanton chamou para mim. Ela me conhece. E falou como o marido lhe trata. E o marido lhe trata muito mal. E ela chorava do outro lado. Eu dizia, pode chorar. E ela chorou bastante. E eu disse para ela, me chame amanhã, que eu vou orar sobre o seu caso, vou apresentar a Deus. Ele sabe de tudo.
mas é preciso nós falarmos com Ele. Ele quer que nós falemos com Ele. E eu falei com Deus, Ele não me respondeu nada. Hoje eu falei com Deus novamente. E o Senhor me respondeu. Amém. Me respondeu da seguinte maneira: no momento eu não vou fazer nada. No momento. Porque ela está passando por um momento de provação. É melhor ela passar por isso do que ir para o leito de dor. Às vezes nós achamos uma situação pior. Pior é num leito de dor. É verdade. Não é? É verdade. A meu ver, eu acho que pior é num leito de dor. Ficar doente muito tempo, como Pedro está há meses numa cama, sem poder andar. Então, o Senhor diz, no momento eu não digo nada. Diz para ela confiar em mim. Que depois eu dou a vitória para ela. Aleluia. Amém. Glória a Jesus. Então Deus não deixa ninguém ser provado além da nossa força. Aleluia. Está escrito na palavra dele, no capítulo 10 de 1 Coríntios, que Deus não deixa sermos provados além da nossa força, mas Ele dá antes o escape, Aleluia. Amém. o escape. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Ainda hoje, na minha oração, de manhã muito cedo, eram 5 horas da manhã, eu estava orando. E Deus repetiu uma promessa para mim. Aleluia. Amém. Glória a Jesus. E eu disse para ele, eu não quero saber disso. Eu não quero saber disso. Por que que o Senhor me prova tanto assim? Se quiser dar, dê. Se não quiser, não dê. Mas não me prove tanto assim. Aí eu fiquei calado, continuei minha oração e ele também ficou calado. Aleluia. Não disse nada.
Quando foi agora de tarde, eu orando novamente antes de vir para cá, o Senhor falou para mim: eu sou muito bom. E tornou-me prometer a mesma coisa. Quer dizer, confirmar a promessa que ele fez. Também não disse nada. Eu não vou dizer mais nada porque depois eu acendo a ira dele. É melhor não, né? É melhor ficar calado. E de forma que é assim. De verdade, Deus é bom. Aleluia. A gente é que não presta. Ele é que sabe. Vamos ouvir a irmã Zélia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Sei dos irmãos para a parte do Senhor. Amém. Eu vou ler Eclesiastes 3. Essa mensagem é para mim. De Eclesiastes 3. Então, só na cabeça. Pode ler. Fica depois de Como? Provérbios, Salmos, Provérbios. Não, eu estou dizendo que a mensagem é para mim. Ok, tudo tem? Eu tenho. Eu ainda não encontrei esse livro. Fica depois de fica Salmos, Provérbios, depois vem o Eclesiastes. Depois de Salmos, vem o livro de Provérbios. Depois de Provérbios, vem Eclesiastes. É o 3? 3. Já tem? Amém. Tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para tudo o propósito debaixo do céu. Amém. Aleluia. Há tempo de nascer, há tempo de morrer. Tem um microfone ali. Tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para tudo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de plantear e tempo de saltar. Tempo de espalhar pedras e tempo de juntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Que vantagem tem o trabalhador naquilo em que trabalha? E quero dizer uma coisa a vocês. Eu não vou ler mais. Tem mais para mim. É como a Marta diz. Deus tem tempo. Tudo para tudo no seu tempo. Eu tenho câncer há 9 anos. Câncer no sangue. E quando me apareceu esta leitura disse-me assim, oh, glória a Jesus. E é que tu dizendo a glória a Jesus, ela não disse, era só disse assim.
disse para a minha rapariga, tua mãe é uma mulher de sorte. O câncer quer até, ninguém quer ter câncer. Mas o câncer quer até o melhor que se pode ter. E fiquei calada, não podia dizer nada, não. E até aqui, eu tenho sofrido. Oh, só tu sabes, Senhor, o que sofro. Mas até aqui Deus tem-me ajudado. Aleluia. Ainda não morri, ainda estou aqui. E ainda agora fui para o doutor. Ele disse, os testes que tu fizeste, está tudo ok. Graças a Deus. Aleluia. E aqui para lá, só vais fazer daqui a um ano o mesmo teste. E se o teste der que mostrar agora, não precisas fazer mais. Aleluia. Glória a Essa, Jesus. se não fosse Deus na minha vida, eu sei que Deus queria que eu fosse melhor do que eu sou. E esforço-me, mas às vezes a minha fé é mais fraca. Não posso dizer que tenho uma fé viva, não. Às vezes eu sou fraca na fé. Mas se não fosse Deus, há quantos anos eu tinha partido para o outro mundo? Um farmacêutico de onde manda as minhas pilhas para o câncer, ele disse para a minha rapariga, a tua mãe é uma mulher de sorte. Porque a minha mãe morreu dentro de um ano com a mesma doença que ela tem. Portanto, Deus termina as coisas como Ele quer. Ele quer me dar até o tempo que Ele quiser. E a muitos Ele leva mais depressa. E eu dou graças a Deus. Porque eu posso, mas dou graças a Deus. Porque Ele me tem dado. Ele dá-me a comida, Ele dá-me o vestido, Ele dá-me o calçado, Ele dá-me tudo o que é preciso. Portanto, eu tenho que dar sua glórias a Ele. Eu sou amiga como é? Reclamar. Sua amiga. Senhor, para que é que tu se faz disto? Senhor, para que é que tu se faz daquilo? Mas eu já sei que não é bom. E eu não vou fazer mais. Já ontem disse, não vou reclamar mais. Não vou reclamar. Não. Eu vou sofrer. Uma voz rindo, outra voz cantando, outra voz chorando. Eu conto na minha casa. Às vezes passa a mulher e diz assim, ei, também podes cantar mais baixinho? Eu digo, não, eu conto é para toda a gente ouvir. Aleluia. Eles quando briguem para toda a gente ouvir, eu também posso cantar para toda a gente ouvir. Às vezes deu glória a Jesus, que elas ouviam para Oliveira. Elas vêm para dizer, Zélia, eu ouvi-te dar glória a Jesus, eu estava saindo da Oliveira, já estava-te ouvindo. Eu disse, graças a Deus, eu tenho uma voz para dar glória a Jesus. E aqui veio andando todos os dias. Como eu já disse, um dia triste, outro dia mais alegre. Chorar, eu não posso chorar porque não tenho lágrimas. Eu tenho uma de morrer alguém da minha família, e é aqui ainda. O que é que ele vai fazer com a Anateca? Vamos dizer que aquela mulher é maluca, porque não tem lágrimas para chorar. Os meus olhos são secos, não tem lágrimas. E eu vivo andando, uma vez fazendo cara para chorar, porque eu sinto mesmo que quer chorar, mas não consigo, o que é que eu vou fazer? Mas eu só vou andando devagarinho, a minha rapariga briga porque é tanta coisa para ela. Eu disse, ainda agora, olha, mete-me no nursing room. Eu disse, não podes ir para o nursing room ainda, tu ainda andas um pouquinho. Acabava-se as brigas. No meio entender, no meio de ser cá dentro, e queria lhe dizer assim, pede a Deus para me levar. Porque se Deus me levasse, acabava as brigas todas, eu não tinha nada para fazer para mim. Mas eu não quero dizer tanta coisa, eu já pedi muitas vezes a morte a Deus e já não peço mais. Quanto mais eu pedia, mais eu sofria. E eu não vou pedir mais, seja quando Deus quiser. Se eu ficar a luz de ir para o nursing room, eu vou, de boa vontade. E aqui vendo até aquele dia que Deus quiser que eu viva, que Deus abençoe vocês. E que Deus Jesus faça com vocês o que tem feito comigo. Não é dar a doença, não, isso eu não peço para ninguém. Mas o que Deus tem feito é bom para mim, que dê para vocês também. Amém. Ok? Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Aleluia. Aí tem um versículo que você leu, que diz assim, há tempo de falar e tempo de ficar calado. Já sabia disso. Contra mim, não me diga você, que patrão. Já sabia que tinha que ser alguma coisa para mim. Quem escolheu o versículo não foi o pastor. Já sabia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia.
Cada um leva a sua lapada, não é? É. Eu levei as minhas agora, mas ela também levou. Glória a Jesus. Eu acho interessante que a palavra de Deus corta tanto assim como assim. Corta os que estão na frente e o que está atrás. Glória a Jesus. Glória a Jesus, aleluia. Vamos ouvir a irmã Isabel. Glória a Jesus. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Que Deus abençoe a todos. Amém. Com a paz do Senhor. Glória a Jesus. Eu tenho muitos testemunhos para dar. Mas o principal é que nas tribulações que eu tenho tido, nos sofrimentos que eu tenho passado, sempre senti a presença de Deus. Aleluia, glória a Jesus. E Deus recompensou-me de tudo o que eu tenho passado com os meus filhos e com os meus netos, que são as maiores bênçãos que Deus me podia ter mandado. Aleluia. 2 queridos filhos, 2 queridos netos, que no tempo que nós estamos, e jovens como eles são, e são tão abençoados, graças a Deus. E é isto, o meu testemunho, as bênçãos todas que eu tenho recebido, a presença de Deus sempre na minha vida, Glória a Jesus. a ajudar-me a levantar psicologicamente, Aleluia. sem nunca me deixar cair em depressão. Eu às vezes senti muitas vezes que ia cair em depressão, mas Deus sempre me levantou. Glória. Nunca me deixou cair, Glória a Jesus. porque eu tinha sempre Deus no meu coração e no meu pensamento. Aleluia. E é isto, a minha vida. Glória a Amém. Jesus. Aleluia. É o testemunho que eu tenho para dar. Glória a Jesus. Aleluia, glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. E que Deus abençoe a todos. Amém. Como tem abençoado a mim. Amém. Glória a Jesus. Glória a Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. E o Ricardo está bem? Está, graças a Deus. Não teve mais nada. Não, graças a Deus. Aleluia. De vez em quando lá tem assim qualquer sintomazito, mas passa, graças a Deus. Eu disse, tens que dizer pedir outra vez ao pastor para orar por ti. Tem que... E ele no domingo, se Deus quiser, vem cá. Ele à oração não pode vir porque está a trabalhar, Eu tento. mas no domingo, se Deus quiser, ele cá estará. Aleluia. Glória a E a Jesus. Nora? A minha nora está bem, graças a Deus. Tá, né? Glória a graças a Deus. Jesus. Tá. Graças a Deus. Amém. Glória a Jesus. Deus Amém. abençoe. Mãe Isabel. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia, Senhor. Vamos ouvir a irmã Rosa. Glória a Jesus. Paz do Senhor. Glória a Jesus. Eu tenho muito que agradecer a Deus. Muito mesmo. Nunca vai ser o suficiente aquilo que eu agradeço. Porque desde que eu aceitei Jesus, Deus me tem aprovado. Muito. Tem-me aprovado muito. Até ao limite mesmo. Mas todas estas provas eu tenho tido a vitória lá no fim. Aleluia. Eu acho que Glória a é Jesus. provar a minha fé. Glória a Deus. Desde que eu entrei aqui nos Estados Unidos, como sabem, houve uma altura que eu até fui deportada. Eu fui para trás, no aeroporto, entre 2 policiais, como se fosse uma criminal. Mas eu estou aqui, Aleluia. legal. Isso é uma vitória. Glória Glória a a Jesus. Jesus. Outra vitória também foi depois do visto, também para chegar até aqui com o visto, para estar mesmo legal. Fui a Bruxelas, fui 2 vezes a Lisboa, não me deram o visto. Depois fui a Bruxelas e pronto, eu estava
estava tudo mais ou menos encaminhado, mas o senhor do cônsul até me deu os parabéns, que estava tudo bem, e mandaram-me depois lá ir um certo dia, que era para ir buscar o passaporte com o visto, porque o passaporte ficou lá. Quer dizer, eu estava lá o Mário nessa altura, fomos para Bruxelas e chegámos lá e toda a gente a receber os passaportes e o meu nada. O que é que será? Quer dizer, acabou, eles disseram que eu já não há mais passaportes para ninguém. E eu fui perguntar aos guardas, porque aquilo tem lá 2 guardas, o que é que se estava a passar. E ele disse que é um problema técnico, mas não disseram mais nada e eu fiquei, problema técnico, será que eu já estou tão escaldada com estas coisas que eu fiquei a pensar pior, não é? Fomos para trás. Eles disseram, mas vai receber um e-mail. Logo também nessa altura o meu e-mail avariou, não tinha e-mail nenhum. Eu, como é que eu agora vou fazer? Pode telefonar para a embaixada americana, não é fácil. A pessoa está a telefonar, mandam para aqui, mandam para ali, nunca mais pronto. Quer dizer, fomos para casa, de comboio, já nem apetecia comer, já nem apetecia falar, estávamos assim mesmo desanimados. No outro dia de manhã, o Mário lembrou-se, foi uma boa lembrança, acho que foi Deus que tocou nele, que disse, vamos até Bruxelas outra vez, de manhã. Vamos lá, para ver se nos dão, a ver o que é que se passa. Eu disse, como é que vamos para a embaixada americana sem apontamento? Porque nestas coisas é preciso apontamento, não é fácil. Mas pronto, fomos. Chegámos lá, aquilo é até andam a cavalo, as polícias, aquilo é guardado, com homens entregador e tudo, mete a respeito, não é? Chegámos lá, estavam lá 2 guardas ao portão, e eu disse, olha, eu venho aqui porque, não sei, o meu passaporte ficou aqui, diz que havia um problema, mas não me souberam explicar o que era, estou preocupada. Não, mas não pode entrar aqui, sem assim, sem mais nem menos, tem que ter apontamento. E eu disse, olha, mas eu tive, o meu e-mail também avariou, não sei se mandaram algum e-mail, se não, já telefonei, não consigo falar com ninguém. Mas não pode ser, não pode entrar aqui de maneira nenhuma sem apontamento. Eram 2 guardas, mas um estava assim mais assim autoritário, e o outro já estava assim a olhar para mim como se tivesse pena de mim. E vai assim, eu vou lá dentro, vou saber alguma coisa. Foi lá dentro, era Deus que tocou nele. Foi lá dentro e veio com o passaporte na mão. E eu, meu Deus, foi um milagre de Deus. Todos estes são milagres que eu tenho tido na minha vida de Deus, e eu sei que é Deus. E pronto, e o meu marido estava para vir para a América, acho que no outro 2 dias depois, acho eu, e viemos juntos. Agora, há um último milagre que Deus fez em mim, isso está à vista de todos, não é? Porque Deus permitiu que eu tivesse um acidente para saber que eu tinha câncer. Foi Deus que permitiu que eu tivesse aquele acidente, porque eu saí de lá ilesa, sem um arranhão. O carro capoteou, eu estava sozinha, e eu nem entrei em pânico, eu vim de lá. Eu estava até bem para vir para casa, porque eu não sentia nada. Mas como é que pronto, as regras levam a pessoa para o hospital, mas isso foi o propósito de Deus. Levaram-me para o hospital, fizeram um scanner e aí viram que eu tinha nódulos na tiroide. É Deus. Foi um aviso de Deus. Pronto, porque senão eu nunca ia saber, porque eu não tenho sintomas, eu nunca tive sintomas, nunca me doeu nada. E eu andava assim, já não sei há tempo que eu andava assim, não sei, porque eu não me doía nada, não é? E então, pronto, vim para casa, o doutor ligou-me no caminho a dizer que tinham encontrado um nódulo, mas eu falava em inglês e eu não entendia lá muito bem onde é que era, até pensei que fosse no peito. Mas depois cheguei a casa e até telefonei para a Júlia ligar para lá, e então é que eles disseram, não é no peito, é na tiroide, é preciso ver isso. Então, estávamos a 2 dias de viajar para Portugal e fomos para Portugal. E pronto. Eu fui ao doutor lá em Portugal, mas aquilo em Portugal é tudo muito lento. Eu tinha a biópsia, fomos em setembro, tinha a biópsia depois só para setembro, meses depois. Eu tive que procurar num doutor particular para fazer exames. Fiz a ultrassom, não conseguiam ver bem o que é que estava ali a passar. Viam nódulos, mas não sabiam dizer se era maligno, se era benigno, não conseguiam ver bem. Depois mandaram fazer a biópsia, mais um tempo de espera, mais aquela angústia, mais aquela coisa. Nada também, não conseguiam ver bem, o exame vinha incompleto. Fui para a Bélgica. Fui procurar um especialista da tiroide, também mandou-me fazer uma biópsia, também não conseguiram ver bem. Não conseguiam ver o material que tiravam de mim,
não era suficiente para ver se era benigno, se era maligno. Havia uma probabilidade de malignidade, mas não tinham certezas de nada. E eu sempre andei 4 meses naquela angústia. Depois viemos aqui para os Estados Unidos, fui consultar o doutor especialista. Ele logo no mesmo momento foi buscar de tudo para me fazer 2 biópsias em 2 nódulos. E então mandamos esperar o resultado. Dentro de 3 semanas está para Boston e vai saber o resultado. Passado uma semana ligou-me, pronto, não é bom sinal quando é uma semana depois, é porque há qualquer coisa. Como era maligno. Mas ele até me animou, disse que não era nada, que era curável, que tinha cura, porque não estava nada espalhado e que tinha cura, que era tirar e que aquilo ia ficar bem. Mas a pessoa, quando ouve aquela palavra câncer, a pessoa fica, apesar de tudo, a pessoa fica sempre muito assustada, não é? A pessoa, eu tinha dias que eu ia-me abaixo, não é? Eu chorava, eu pensava na minha família, não é? Pronto. Então agora estou nesta que, graças a Deus, o câncer saiu, graças a Deus, é tudo graças a Deus. Eu não me canso de dizer que isto foi um milagre de Deus. Deus tem feito muito por mim, desde que eu aceitei Jesus. Deus tem feito milagres em mim, assim à vista mesmo, que eu não tenho que duvidar, não há dúvida de nada, porque é só Deus pode ter feito isto que tem acontecido na minha vida, em tudo, até em pequenas coisas, pequenos pormenores, que eu às vezes começo a pensar, meu Deus, isto é Deus. Até para tirar a minha carta de condução, eu um dia deste até estive a pensar nisso, até foi também Deus, porque eu já estava a minha carta, já tinha um prazo até tirar a carta de condução. E eu tinha só uns dias, porque nestas idas e vindas a Portugal e à Bélgica, o tempo vai passando e aquilo vai também, pronto. E eu só tinha uns dias. Eu fui fazer o exame, faltava-me acho que era 2, 3 dias. Depois já tinha que começar tudo de novo. E eu fui, a primeira vez eu tinha ficado mal. E depois eu fiquei bem. Se eu não ficasse bem, eu já deixava tudo para trás. E graças a Deus. Tudo graças a Deus. Eu fiquei bem. Até nisso Deus tem sido bom para mim. E tem-me sempre amparado e desanimado e animado. Tudo o que acontece é por uma razão. O propósito de Deus, nós às vezes pensamos que, não pensamos, porquê é que isto me aconteceu? Mas não, depois lá mais à frente nós vimos que aquilo aconteceu porque tinha que acontecer e era para provar a nossa fé e que Deus nos vai dar a vitória lá no fim. É isso que eu tenho passado na minha vida e eu creio firmemente que é Deus que tem agido em mim. Aleluia! É Deus, só pode ser Deus. Deus tem estado sempre comigo e eu só quero que Deus renove cada dia mais a minha fé, porque eu sei que nunca é o suficiente, que Deus que renove mais a minha fé, que me avive mais e que eu não o abandono nunca, jamais, que Ele também não me abandone e que eu siga sempre o seu caminho. Amém. Amém. Glória a Jesus. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Deus. Deus te abençoe. Glória a Jesus. Vamos Aleluia. ouvir irmão Mário. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. A paz do Senhor, irmãos. Pai, Senhor, aleluia. Irmãos, como sabem, eu estou fazendo um exame para tirar umas cartas aí. Uma carta de primeiro marinheiro e depois é outra para tirar a carta de capitão de 100 toneladas. Deus já me abençoou, porque na sexta-feira fizemos um exame e graças a Deus eu passei. Amém. Amém. Glória a Jesus. Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. E amanhã vai ser o final. É por isso é que eu daqui a pouco quero pedir ao pastor José para cortar. Aleluia. Glória a Jesus. Para quem não sabe muito inglês e estar ali a ouvir todas as lições em inglês sem ter nada, sem ter tradução, e depois meterem à nossa frente um teste para a gente fazer em inglês, não é fácil. É fácil para quem sabe, mas para quem não sabe, só Jesus mesmo. E eu passo porque é Jesus. Não é porque eu seja algum super-herói, porque quem não sabe, não sabe. Mas para Jesus,
nada é impossível. Amém? Aleluia, amém. Eu quero passar para vocês esta palavra em Mateus 14. Mateus capítulo 14, versículo 34. Mateus capítulo 14, versículo 34. 34. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Já todos encontraram? Yes. Amém. Amém. Jesus cura todos aqueles que o tocam. Amém, pessoal? Amém. Qual é o... É Mateus capítulo 14, versículo 34. Capítulo 14, versículo 34. Amém. E diz assim a palavra de Deus: e tendo passado para a outra banda, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram todos os que estavam enfermos. E rogavam-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla da sua veste, e todos os que a tocavam ficavam curados, ficavam sãos. Amém, pessoal? Amém. Glória a Deus. Irmãos, Glória a Jesus. pode ter a certeza que se a sua oração for feita de coração, não há como Jesus não fazer um milagre na sua vida. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Se você tiver um problema de saúde ou um outro problema qualquer, ore com fé, com convicção. Não deixe de orar, Aleluia. porque o milagre não acontece quando nós queremos. Nós temos que orar continuadamente. Mas pode ter a certeza que Jesus vai fazer o milagre na sua vida. Aleluia. Assim como já tem feito na minha, e muitos outros também faz na sua vida. Porque eram muitos e todos ficaram curados. Se nós orarmos a Deus com um problema qualquer, Deus também vai resolver o problema. Amém, pessoal? Se for da vontade dEle, se for da vontade dEle, também temos que saber o que é que estamos a pedir a Jesus. Se estivermos a pedir a Jesus para maltratar uma outra pessoa, é evidente que Deus que não vai responder. Amém, pessoal? Amém. Portanto, esteja convicta que a oração tem muito poder quando é feita de coração. Amém? Amém. Que Deus vos abençoe. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Só Ele e mais ninguém. Não se podemos agarrar a A, B, C ou D, porque não vamos a lado nenhum. Agarre-se a Jesus Cristo e você vai ver o que Ele vai fazer na sua vida. Aleluia. Aleluia. Amém. Amém. Vamos ouvir aí a irmã Esther. Eu quero ler no livro de Romanos. Romanos fica logo depois de Atos. Capítulo 1.
versículo 16, 17. Né? Quem conhece a Bíblia já sabe o versículo que é. Versículo, olha, 16, capítulo 1, versículo 16 e 17. Esses dois versículos é para alegrar o nosso coração. aleluia. Para ensaboar, alegrar, a derramar unção. Amém? Amém. Está tudo nesses dois versículos aqui. Todos já tenham? Qual é, irmã? Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Está escrito que é assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, Aleluia. primeiro do judeu e também do grego. Amém. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Amém. Amém. Aleluia. Amém? Amém. O apóstolo Paulo deu o seu início aqui, de 1 a 7, né? No versículo 8 até 15, ele encontrou a fé dos romanos. Então, ele se colocou, como esse capítulo ainda continua, né? Depois vem a idolatria, né? Deprovações dos gentios. Ele se colocou aí, aleluia, uma pessoa de fé, aleluia, como quem está, no meu entendimento, como quem está gritando, né? Gritando, está assim, no meu entendimento é que assim, ele está assim num grupo de fé, num outro grupo idólatras, né, dali, esse que crente é como Paulo se estivesse encontrando ali no meio. E ele começou, bem assim na minha mente, né, gritar: porque não me envergonho do evangelho de Cristo. Amém. Amém, igreja? Aleluia. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo. Glória a Jesus, aleluia. Para quem perseguia o evangelho de Jesus Cristo, né, Mária? É verdade. É verdade. Para quem perseguia os crentes, agora ele se coloca bem, parece que bem no meio mesmo, para ser ouvido, como quem está gritando. Amém? Amém. Nem como a Zélia disse que deu glória lá, as pessoas já ouviram ela bem longe, né? Dando glória a Jesus. Amém? Amém. Então, apóstolo Paulo, aqui, no meu entendimento, aleluia, ele deu esse grito, soltou esse grito para fora. Glória a Jesus. Entre umas pessoas que estavam crendo e outros, aleluia, lógico, não estava crendo ainda. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo. Aí depois ele diz assim: pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aleluia. Aleluia. Ouvi o testemunho da Marta, ouvi o testemunho da irmã Zélia, ouvi o testemunho da Rosa, aleluia. Amém. Ouvi o testemunho da Isabel, Aleluia. o testemunho do irmão Mário agora, aleluia. E os meus testemunhos, que eu tenho também. Mas eu queria ler esse versículo aqui hoje.
pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê que me salvou e salvou vocês, aleluia. E salva todo aquele que crê, aleluia. Deus não está preocupada se está 1 ou 2, 3, 4 aqui, ou se está uma multidão aqui. Deus quer que crê. Aleluia. Amém? No Filho dele. Aleluia, Jesus. Aleluia. Que é o poder de Deus. Aleluia. Aí depois diz assim, Paulo, falando para ele mesmo. Primeiro do judeu. Quem ele era? Ele era um judeu, não é? Um fariseu. Um judeu convertido agora. Dando esse grito aí agora, aleluia, amém? Amém. Primeiro do judeu e também do grego. E depois ele diz assim, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, aleluia. Então a gente sente aleluia, a gente fica descobrindo aleluia, a gente sabe que não está sozinho, aleluia. Deus está do nosso lado. Aleluia. Agora, quando a gente passa uma provinha, eles faz parte, aleluia. Eu sempre falei isso para Rosa. Segura no vestido de Jesus Cristo. Amém. Porque quando ela se converteu, a primeira coisa, ela começou a ser provada. E para ela, foi difícil isso. Eu sempre falei, isso vai passar. Não tem problema, caiu, porque caiu. Aleluia. Isso vai passar. Isso vai passar. E passou, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Mas vem outras provas depois. Mas agora ela já aprendeu a brigar, aleluia, não é? Quando a gente passa a primeira prova, não é, pastor? A gente aprende a brigar, não é? Assim, a gente fica assim, até tupertudo, né? Assim, a irmã Mário, eu acho que fica assim também, né? Poxa, já passei a primeira, vou passar essa também. Amém. Porque quem vai me ajudar é Cristo. Aleluia. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. De fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Então, eu não vou escapar, eu tenho que viver pela minha fé que eu tenho. Aleluia. Eu posso te ajudar, mas você tem que usar a tua fé. Amém? Amém. E tem hora, a nossa fé, sabe aquele asfalto que está lá fora, quando eles vão asfaltar a rua? Não tem aquela semente que fica debaixo do asfalto? Amém? Amém. Aqui na América, eles interpretam aquele muito bem interpretado aqui na América. Eles dizem assim, você está entendendo? Que aquela planta, às vezes, quer nascer para fora, não consegue. Mas o dia que ela encontra um rachinho ali, ela vai nascer para fora. E muitas das vezes, a nossa fé é bloqueada, como tivesse bloqueada aqui, ok? Então, você tem que vigiar, aleluia, se de fato a tua fé está bloqueada debaixo do asfalto ainda, porque não conseguiu ainda sair, amém? Porque ela tem que sair. Porque nós vamos viver agora por ela. Amém? Na pessoa de Jesus Cristo, glória a Deus. Amém, igreja? Então eu vou deixar esses 2 versículos aqui do apóstolo Paulo. Ele estava... Eu acredito, quando ele apanhava, né? Levava um chicotado, né? Aí ele gritava ainda mais alto: não me envergonhe do evangelho de Jesus Cristo. Pode dar, amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Está aqui então, pastor. Aleluia. No capítulo 16 de São Mateus, está escrito o seguinte:
O que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Oh, isso é triste, não é? É. É triste demais. É triste demais. Glória a Jesus, aleluia. Que proveito tem no homem ganhar o mundo inteiro? Ter ilhas, iates, navios, petroleiros, torres de petróleo. Não sabe nem o que possui. Ganha o mundo inteiro e perder sua alma. Glória a Jesus, aleluia. No capítulo 11 de São Mateus, do mesmo livro, está escrito o seguinte, no verso 12: desde os dias de João Batista, desde os dias de João Batista até agora, nós conseguimos vencer e conseguimos apoderar-nos do Evangelho pela força. Pela força. A salvação nós conseguimos, mas pela força. O Senhor Jesus me deu a oportunidade. Estendeu a mão para mim, eu estava perdido no mar. E estava condenado a morrer ali. Ele jogou para mim o salva-vida. Aleluia. Eu segurei. Cheguei na borda do Evangelho, ele estendeu a mão e me pôs dentro da arca, Amém. que é a igreja. Glória a Jesus. Aleluia. Assim tem acontecido com vocês. Amém. Cada um de nós aqui temos o que dizer. Aleluia. Glória a Jesus. Mas é pela força. Então, para me despojar do meu eu, Jesus diz assim: quem quiser seguir após mim, Aleluia. negue-se a si mesmo, Aleluia. renuncie-se a si mesmo, Aleluia. tome cada dia a sua cruz e siga-me. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Muitos Aleluia. querem seguir a Jesus na frente dele. Aí se perdem. Porque o caminho é minado. E o Senhor pisa onde não tem minas. E nós pisamos atrás no rastro dele. Quem segue atrás de Jesus tem vitória. Aleluia. Tem vitória. Glória a Jesus. Aleluia. E quem segue na frente tem derrota.
porque as minas estão enterradas na terra. Mas ele sabe onde tem as minas, as bombas. Ele sabe. Então ele pisa onde não tem bomba. E nós pisamos atrás dele, no rastro dele. Aleluia. Glória E então, não temos derrota, mas temos vitória, Aleluia. porque pisamos no rastro de Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Amém? Amém. Quem segue no rastro de Jesus tem vitória. Tem vitória. Por isso, o Mário tem sido vitorioso. Amém. Porque pisa no rastro de Jesus. Não passa na frente de Jesus. Continua atrás. Você quer passar na frente de Jesus? Não. Quem sou eu? Quem és tu, né? Não. Nem pensar. Porque ele conhece o caminho, né? Ele é que sabe a direção certa. É. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Portanto, irmãos, o meu testemunho, eu vou contar uma coisa para vocês. Foi em Provérbios 3, né? Não, Provérbio 3 que é com a irmã Zélia. Não, do testemunho. Bom, o que eu quero dizer para vocês, quando eu era garoto, eu tinha mais ou menos meus 4, 5 anos, por aí assim. Um dia eu saí de casa com meu pai, nós fomos pelo rio, fomos numa canoa. Canoa é um bote sem coberta. E só meu pai ia remando e nós fomos. E eu estava doente, estava com muita febre. E eu fui me consultar com um enfermeiro, porque nós não tínhamos médico naquele tempo, na cidade. Eu fui, e na volta veio um temporal de chuva, e nós estávamos no meio do caminho. E eu estava ardendo em febre. E meu pai orou a Deus e disse: Senhor Jesus, esse menino está com muita febre. Faz alguma coisa. Nós estamos aqui no meio do caminho. Não tem uma casa, não tem nada para a gente se abrigar. E veio a chuva forte. E na nossa canoa não caiu uma gota de água. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Não caiu uma gota de água. E nós viajamos até chegar em casa e não caiu uma gota de água da chuva. Aleluia. Não choveu no nosso barco. Quando nós descemos da canoa, a gente vê enxurrada d'água,
correr no caminho. E a chuva foi abrindo vaga, caminho para nós andarmos. Aleluia. E não caiu uma gota de água sobre mim Glória a Jesus. e sobre ele também. Glória a Jesus. E quando nós chegamos em casa, aí a chuva diz, eu estou aqui. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Então eu me lembro disso. Eu me lembro, estou dando aqui esse testemunho, porque nós devemos nos lembrar de tudo quanto Ele fez por nós e faz. Também, antes eu estava em Brasília e tinha um escritório de investimento. Naquele tempo eu trabalhava com mercado de capitais, fazia investimentos. E eu precisei da minha secretária, uma jovem, esquece o nome dela. E eu disse, olha, eu preciso de você, você pode ficar aqui para fazer esse trabalho. Ele disse, só que eu perco o ônibus que passa esse horário. Eu digo, não te preocupes, eu te levo em casa. Aí eu saí, ela terminou o trabalho e nós entramos no meu carro. E eu fiz uma volta assim pequena e peguei o highway para ficar mais perto da distância. E depois eu entrava na rua dela. Quando eu peguei a minha mão para entrar, para fazer o bambolê, para fazer a curva, para atravessar o outro lado do highway, o meu carro derrapou quando eu fui fazer a curva. O meu carro derrapou e ficou fazendo zigue-zague. E eu vi uma voz que disse para mim, solta o volante, tira o pé do travão e do acelerador. E eu soltei o carro. E veio um anjo e tomou o carro na mão, o volante e o travão e o acelerador. Sabe o que ele fez? Ele levantou o carro assim, direto, levantou, reto, e atravessou o highway por cima. E os carros passando por baixo. E ele arriou o carro quando chegamos do outro lado do highway. No abismo, ele foi descendo o carro bem lento. E desceu e pousou no chão. O carro ficou coberto de folhas porque estava chovendo. E aí o mundaréu, muita gente correu para saber se tinha morrido alguém.
E eu disse, não, está todo mundo bem aqui. E saímos e encontramos uma subida para o highway. Deixei a menina em casa. A menina estava pálida como essa cortina branca aí. Deus me poupou da morte. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu não esqueço isso nunca. Deus me poupou da morte. Aleluia. Porque podia ter um acidente ali. E havia um acidente ali de muitos carros. Os que vinham e os que iam. Mas Deus me poupou. Amém. Foi um milagre que Deus fez. Glória a Deus. Glória a Jesus. Irmão, eu vou te dizer uma coisa. Só Deus poderia fazer aquilo. Mas ninguém. Levantar o carro verticalmente para cima e passar por cima do highway voando E depois arriar devagarinho. e depois arriar devagar. Ó, isso é demais. E o meu carro era uma Vemaguete, um carro pesado. Para Deus não tem peso, irmão. Aleluia. Para Deus não tem poder do mal que possa superar, não. Ele tem poder que nós não imaginamos. É verdade. Vamos dar palmas para Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. De outra feita, Glória a Jesus. eu fui a uma pesca com 2 irmãos. Eu estava a 100 quilômetros fora da minha cidade. Entramos no estado de